Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez a gente vai trazer o nosso Evangelho no Lar para dividir aqui com vocês esse momento. E é importante a gente falar sobre a nossa mentalidade, a forma que a gente acorda e a gente trabalha os nossos pensamentos nos dias, principalmente, né, nos dias que a gente precisa fazer essa oração, para que a gente possa também fazer essa troca, né? Transmitir o melhor e receber o melhor dessa mensagem que é trazida para nós. E a importância da gente separar o nosso recipiente com água para distribuir essa água para os nossos familiares ou os nossos animais, e a gente aproveitar também a energia através da água. E sempre a gente lembrar também da nossa alimentação, né? Um pouco mais leve, né? Não carregada de alimentos muito pesados. E é bom a gente sempre passar essas informações. A gente vai começar lendo a nossa mensagem inicial do Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Vamos ver essa mensagem que a gente começa hoje. Aprenda a respirar. A respiração é nossa principal função biológica e é através dela que fornecemos ao organismo a vida e a saúde trazidas a nós pela energia cósmica. Tudo o que vive respira, planta, animais e criaturas humanas. Se impedimos a respiração, dá-se o fenômeno da morte. A respiração é a fonte da vida. Cada vez que aspiramos, introduzimos no organismo a energia cósmica, que é o fluido divino. Aprenda a respirar conscientemente e evitará numerosas doenças. Muito fundamental essa mensagem para a gente começar. Muitos momentos do nosso dia que nós estamos às vezes tomados por tantos desafios e tantas dificuldades, a importância da gente parar de repente ir num cantinho e fazer uma respiração funda, profunda, quando a gente sente de repente nosso peito, nossa mente um pouco mais acelerada, ansioso. Perceba e verifica quando a gente para e respira, como faz diferença. A sensação que a gente tem é como se a gente fosse voltando para o nosso eixo. O trabalho da respiração é muito importante e eu tenho percebido até isso em alguns momentos assim do dia e de alguns momentos, né, que o nosso organismo funciona de forma diferente. E é uma forma da gente se reequilibrar através da nossa respiração. Hoje eu abri uma mensagem aqui e veio esse tema, o orgulho e a humildade, que está no capítulo 7 do nosso Evangelho. E bem-aventurados os pobres de espírito. Mas vamos fazer uma oração inicial, antes da gente começar a falar sobre essa mensagem. Vamos pedir ao Mestre Jesus, à nossa espiritualidade amiga que nos protege. Senhor, pedimos sempre a vossa permissão para que possamos trazer essa mensagem que nos é transmitida através da nossa espiritualidade. Pedimos toda a nossa compreensão, toda a nossa entrega de amor, de dedicação, para que possamos receber os melhores fluidos dessa oração, as melhores mensagens, para que possamos retransmiti-las aos nossos irmãos, tanto do plano físico quanto do plano espiritual que nos acompanha, que nos rodeia. E pedimos, Senhor, clareza na nossa mentalidade, no nosso entendimento e toda a proteção e luz para esse momento. Que assim seja. O orgulho e a humildade. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que nos concede, a de nos podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me a favor de pô-la ao alcance de todos. Ó, vós encarnados que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos.
A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humilde, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que devem auxiliar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que ao do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias de que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus, que valem tanto quanto tu. Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, revolta-se o teu orgulho. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em apertar-lhe fraternalmente a mão, nunca. Por quê? Dirás eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável coberto de andrajos? Vã utopia de pseudofilósofos. Se fôssemos iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas, despivos ambos, que diferença haverá entre nós? A nobreza do sangue dirás. A química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão-senhor e o de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele, que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a que hoje desprezas? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível do teu espírito? Ah, lança sobre ti um pouco de humildade. Põe os olhos, afinal, na realidade das coisas deste mundo, sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra de que morte não te poupará, como a nenhum homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje e a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó, quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás. Orgulhosos, que éreis então de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem, justo no momento em que mais as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas dos prazeres do mundo
faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que com essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também poderias ser rica. Oh, cala-te, criança. Se soubesse quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra rumorosa, preferidas o seu humilde retiro e a tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas e deixando-te com seus remorsos, sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida e aguardar a punição no outro. Todos vós que dos homens sofreis injustiças, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, poderando que também vós não vos achais isentos de culpas. É isso caridade, mas é igualmente humildade. Se sofreis pelas calúnias, abaixai a cabeça sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se é puro o vosso proceder, não pode Deus vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte segunda vez à terra para ensinar aos homens que as tuas leis que eles ouvidam? Terá que de novo expulsar do templo os vendedores que conspurcam a tua casa, que é unicamente de oração? E quem sabe, ó homens, se o não renegarias como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça? Chamar-lhe-ias blasfemador, porque abateria o orgulho dos modernos fariseus. É bem possível que o fizesses perlustrar novamente o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o Deus verdadeiro. Homens e mulheres deram o ouro e as joias que possuíam para que se construíssem um ídolo que entraram a adornar. Vós outros, homens, civilizados, os imitais. O Cristo vos legou sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes e tudo abandonastes, exemplos e preceitos, concorrendo para isso com as vossas paixões. Fizestes um Deus, o vosso jeito, segundo uns, terrível e sanguinário, o segundo outros, aliado dos interesses do mundo. O Deus que fabricastes e ainda o bezerro de ouro que cada um adapta aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Que cada um que proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus quando dela vos dá-lhe tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre, formando uma grande família, que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer, que ao eleito somente se depare com seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, à caridade e à fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. Mas permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos enviados para depurar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica de ciências, mas, no entanto, tão pobre de bons sentimentos. Ah, então não nos restará senão chorar e gemer pela vossa sorte. Mas então, assim não será. Voltai para Deus, vosso Pai, e todos nós que houvermos contribuído para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico da ação de graças, agradecendo-lhe a inesgotável bondade e glorificando-o por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Esse item 11 termina aqui, que é as instruções dos espíritos, no capítulo 7, o orgulho e a humildade. E, rapidamente falando, um bom resumo sobre essa mensagem, a nossa importância e a essencialidade da nossa confiança em Deus e do que Ele nos propõe como aperfeiçoamento de espírito aqui na Terra, e da importância
de sermos nós quem somos, independente do que o mundo nos apresente, nesse mundo terreno, que coloca o orgulho e a humildade como dois sentimentos opostos, né? O orgulho é uma virtude, uma das virtudes mais difíceis que nós temos de tirar. E aqui nessa passagem ele nos coloca como seres iguais, somos iguais perante todos os nossos irmãos, e tanto nós, seres, né, espíritas imperfeitos, com orgulho entranhado em nós, a importância da gente fazer a caridade, da gente proporcionar de uma forma humilde os irmãos que têm menos que nós, e não nos sentirmos injustiçados por Deus por termos menos que outros irmãos, né? Cada um tá da forma que tem que estar, cada um está aqui com a vida que deveria estar, com o momento que deveria estar, mas essa aceitação, tanto as pessoas com mais riquezas materiais quanto as com menos, nós somos iguais perantes todos os irmãos. E quem nos garante que em outras vidas ou em algum momento a gente não pode trocar de papel, falando de uma forma bem coloquial. Então, como a gente precisa confiar em Deus e, primeiro, nos sentimos iguais perante todos os irmãos, porque nós somos. Nós viemos de outras existências, vamos passar por outras. Então, apenas essa passagem não nos define quem somos. Fora desse mundo material não levamos nada, não temos nada. E a vida nos prova isso. Estamos vivendo um momento, atravessando um momento que a nossa saúde, a nossa vida, vem em primeiro lugar. Não existe nada material que possa salvar os irmãos que estão sendo desencarnados nesse momento. Não existe riqueza, não existe poder, não existe nada que possa salvar os nossos amigos, os nossos familiares e todas as perdas que estamos tendo nesse momento. E mais provas que isso, né? Se nós não pegarmos todas as provas que Deus nos dá para fazer esse aprendizado, Ele nos coloca aí, nós somos realmente miseráveis, porque mais prova que nós temos. Então, quem são esses homens, né, que diante das riquezas se vendem, se deixam vender e se entregam a isso, né? Então, Ele nos pede que a gente possa confiar no Pai, na forma mais importante e essencial da nossa vida, e aceitar as nossas condições e manter o nosso sentimento e a nossa virtude de humildade como uma das primeiras, né, para conduzir o nosso caminho e não nos deixar nos perder diante do que o mundo nos apresenta, diante do que as situações e a vida do outro irmão, né, nos mostra, para que a gente não se coloque em comparação, para que a gente não se coloque em outro lugar que não seja o nosso diante desse amor e dessa verdade divina. Então hoje a gente vai ficar aqui com essa passagem para a gente poder refletir sobre o orgulho e a humildade, refletir em nós, refletir nas nossas atitudes, refletir na nossa vida e nos exemplos que Deus nos coloca todos os dias. E vamos fazer uma oração para poder agradecer esse momento dos irmãos aqui presentes, né, nessa nossa oração. Divino Mestre Jesus, Pai de infinito amor e infinita misericórdia, queremos agradecer, Senhor, mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos. Queremos agradecer essa mensagem que nos foi trazida com ensinamentos importantes, essenciais, para que possamos adquirir cada vez mais esse conhecimento, tentar nos melhorar a cada dia um pouco mais, tentar melhorar a vida dos irmãos que nos cercam todos os dias, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Pedimos, Senhor, todo amor, toda fé, toda esperança e toda compaixão para esse momento desafiador que estamos vivendo. Ilumine a cada dia com a sua palavra, com o seu caminho, com o seu amor, todas as dificuldades que nós estamos enfrentando, com toda essa enfermidade, tanto física
quanto espiritual, quanto mental que estamos atravessando nesse momento. Fortaleça, Senhor, através da fé e do amor os nossos irmãos. Fortaleça os nossos amigos, os nossos familiares. Nos fortaleça, nos acompanhe, para que possamos a cada dia atravessar os nossos desafios, as nossas missões de uma forma mais leve, aceitável e mais forte, Senhor, com a sua palavra e seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meus irmãos, graças a Deus.